fazer uma leitura e interpretação. Nós estamos com um assunto novo de leitura e interpretação. Nós vamos trabalhar crônica. O que é crônica? É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a definição do que é um texto crônica, tá? A gente vai colocar alguns modelos e explicar mais ou menos como a gente vai trabalhar. A gente vai fazer uma leitura do Vitor e seu irmão, tá? Na sala de aula e tudo. Depois a gente vai fazer um texto de interpretação desse tema, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Língua portuguesa, né? Vamos trabalhar aí leitura e interpretação de crônica. Mas o que é crônica? Ela vai dar a base para nós agora. Crônica, leitura e interpretação. Crônica é um gênero textual geralmente curto, tá? Elaborado em uma linguagem mais informal, construído a partir de fatos do cotidiano. Tem como objetivo entreter os leitores e, ao mesmo tempo, levá-los a refletir sobre a vida e os comportamentos humanos. Costuma ser veiculado em jornais ou revistas, antes de ser reunido em livros. E é isso mesmo que nós vamos trabalhar. Antes de ter colocado no livro que nós vamos frisar hoje, isso aqui também já passou, nosso texto também deve ter passado pelos jornais ou revistas, tá? Como o próprio a crônica diz, é um texto construído através dos fatos cotidianos, daquilo que é acontecido no dia a dia. Cotidiano significa dia a dia das pessoas. Então, crônica é tudo aquilo contado no decorrer do dia a dia. E eles formam aquele texto para colocar para o leitor, né, ler e refletir sobre os comportamentos das pessoas, do jeito de falar, da sua cultura. Por quê? Porque a crônica ela trabalha isso, a maneira das pessoas conversarem, né? A cultura também das pessoas. E é um texto relatado no cotidiano das pessoas também, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui um modelo, né? Tirado aí de um jornal, São Paulo, as pessoas de tantos lugares, né? Como eu falei, a crônica ela é um texto que vem das revistas, jornais e com entretenimento para os leitores frisar, pensar, refletir naquilo que ele está lendo, né? Naquilo que ele está vendo também. A primeira vez, São Paulo assusta. Aos poucos, o susto cede ao funismo, a surpresa da descoberta de muitos lugares escondidos ou ocultamente numa metrópole, da qual a natureza parece ter sido banida. Isso só em parte é verdade. Há vários parques de jardins, Aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, Água Branca e tantos outros lugares, sem contar de Ibirapuera, que simboliza uma promessa de urbanismo mais civilizado ou de um processo urbano mais humanizado, interrompido pela ganância das construtoras e especulação imobiliária em colúnio com o poder público municipal, né? Esse pequeno texto aqui foi tirado de uma revista em folha, no dia 25/5/2008, né? O assunto principal desse texto, os lugares, né? Os lugares diferentes, né? E que esses lugares foram transformados, né, em outros lugares, ou seja, interrompida pela ganância dos construtores e da especulação imobiliária do poder público, foram transformadas, né? Então, o principal assunto aqui desse pequeno texto que foi publicado em revista é trabalhar os lugares, pessoas de um lugar para o outro, que se modificaram no decorrer do tempo. Por quê? Porque eles queriam construir algo diferente. Então, vocês pegaram aí, a crônica é esse modelo aí. É um modelo de um texto que é tirado do dia a dia das pessoas, o que está acontecendo no nosso meio. Então, eles tiram esses acontecimentos, publicam
para que as pessoas possam ter conhecimento, né, de como estão as pessoas em São Paulo, os lugares, por que aqueles lugares as obras foram interrompidas, né? Por que teve mudança? E aí as pessoas vão ler e vão refletir, né, sobre esse assunto. Esse aqui é um tipo de crônica, né? Pequeno texto, curto, né, retirado só mesmo as partes principais que interessam o leitor de saber, entendeu? Vamos aqui, ó, nós iremos trabalhar no nosso texto também de leitura e interpretação sobre o que é variação linguística, que tem tudo a ver com a crônica também. Variação linguística corresponde às variações que uma língua apresenta em função das condições sociais, culturais e regionais. Histórica, em que é utilizada um dos princípios das variedades da língua e a dinamicidade. As línguas mudam, variam ao longo dos tempos, na região para região, de homem para mulher, de jovem para idoso, de pessoa escolarizada para não escolarizada. Né? Aqui temos um mapa onde tem diferentes pessoas. Tá? Por quê? Porque a variação linguística, ela trabalha a cultura, as condições sociais, regionais, históricas. Tá? Então, eles pegam esse conhecimento das pessoas, né? Essas diferenças das pessoas, né? Sociais, culturais, regionais, e criam um texto, observam o dia a dia das pessoas. Então, aqui, ó, nós colocamos um mapa com várias pessoas diferentes, porque a variação linguística é como o modo das pessoas conversarem, falar. Porque, olha, pense bem, uma pessoa que tem uma escolaridade mais avançada, ela tem uma fala diferente daquele que nunca foi numa escola, né? Uma pessoa que vive, que trabalha numa cidade, né, numa empresa, né, para uma pessoa que trabalha na roça, né, ele tem outro linguajar, ele tem outra forma de conversar, de falar. Então, a variação linguística trabalha isso. Há variações da própria linguagem, né? Do mesmo jeito que eu falo, tem pessoas que falam iguais, mas tem outras que falam melhor, que falam diferente do que eu converso. Cultura, né? O sotaque da pessoa muda. Então, a variação linguística é isso, a mudança do comportamento, da própria fala das pessoas. Tá bem? Então, a crônica também tem tudo a ver com a variação linguística, tá? É um modo, sim, de refletir, de entender como as pessoas conversam, como as pessoas estão, têm diferentes culturas, têm diferentes, como elas são sociáveis entre si, como elas conversam entre si. Aí eu deixei aqui um modelo, tá? Um modelo de algumas conversas, ó, da patroa, né, e da empregada. Olha como elas conversam totalmente diferente, né? Hoje é o seu primeiro dia e já vou logo lhe avisando, Georgina, nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Olha só a maneira que ela conversa, a maneira que ela se veste, é diferente, né? Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. Né? Deu até uma graça nessa crônica aí. Porque a patroa queria que... Ela já foi avisando que começaria, que acordava às 7 e já merendava às 7h15. E ela disse, não precisa se preocupar aí, patroa. Eu só levanto às 9 horas. Né? Então, você percebe aí a diferença da fala. Isso é variação linguística. Da fala da patroa com a empregada. Né? Preocupar. Né? Algumas palavrinhas que ela fala é diferente do que a patroa fala. Então, ela tem outra cultura. Ela tem outra língua. Né? Ao falar com a auxiliar, né? Com a empregada. Aqui tem duas conversas também, ó. Pai, este é o mundo, ele faz teatro, né? A moça aqui falando, né? Aí ele começou
também outra conversa, uma variação linguística também diferente. Observe que ele falou Shakespeare. Perguntou se ele conhecia alguma coisa sobre Shakespeare, né? E ele não entendeu nada, não entendia nada. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento que esse senhor tinha. Então ele falou, não, obrigado, mas um cafezinho eu aceito, né? Ele falou de um assunto e o senhor falou outro. Olha só, isso é variação linguística, entendeu? Um conversando sobre um conhecimento e o outro não entendeu nada, mas respondeu a si mesmo, da maneira dele, entendeu? Então, eu quero falar para vocês, crônica tem tudo a ver com linguagem, meu nome lá é variação linguística, né? Tem tudo a ver. Por quê? Porque são textos trabalhados com a cultura das pessoas, o jeito, a maneira delas conversarem, né? Vamos prosseguir. Olha só, uma crônica aqui. Vamos só com uma leitura. Leia a crônica. Está lá no livro de vocês, na página 28, pessoal. Vamos ler junto comigo, que aí você termina a sua atividade e fica de boa, tá? Vamos lá. Vitor e seu irmão. Não era prevenção. A professora tinha cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isso. Mas com Vitor ela era diferente. Ele sempre estava com o pé, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte, né? Vem aqui, ó, era um caso à parte. Travessão. Qual é a população do Brasil? Uma aluna levantou a mão e leu a resposta que estava no livro. 120 milhões. O Vitor levantou a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá vinha ele. O que é, Vitinho? 121 milhões. Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério. Estava sempre sério. Quantos filhos a sua mãe tem? Teve, Vitor. Até agora? Até agora. Quantos filhos sua mãe teve, Vitor? Até agora? Não desta vez. Mais dos grandes. Outra risadinha. Como marola da superfície de um lago. Então, não são 121 milhões, são 120 milhões e um. E a professora escreveu um número no quadro negro. Depois apontou para um no fim do número e disse: É claro que este livro foi escrito voltando aí. Depois apontou para um no fim do número e disse: este aqui é seu irmãozinho Vitor. Depois, antes mesmo do Vitor falar, ela deu conta de como aquele parecia solitário no fim de tantos zeros. Coitadinho do meu irmão. Irmão Vitor. E é claro que o número não é exato. Irmão Vitor. É claro que este número não é exato. Tem gente nascendo e morrendo todo momento. Lá no hospital estava cheio de crianças. Será que já contaram? Não sei. Vitor, eu. Bota mais um, 2 e 3 e para acompanhar meu irmão. Meu irmão, tia. Irmão, tia. Olha a palavra, pessoal. Ela teve que rir junto com os outros. Você, hein, Vitinho? Como eu tenho que ficar sempre com o pé atrás. Cuidado para não cair para frente, tia. Chega, Vitor. Outro caso era a Alicinha, que se espantava com tudo. Era só a professora dizer que, por exemplo, que a capital do Brasil era Brasília e a Alicinha arregalava os olhos e exclamava: Brasília? É, Alicinha, por quê?
Nada. Depois ficava com aquela cara de que só era ela certa no mundo dos loucos, onde se viu o capital do Brasil ser Brasília, mas era melhor deixar para lá. Um dia, a professora disse que o Brasil tinha 8 milhões de quilômetros de costa marinha, 8 mil quilômetros de costa marinha, e ficou esperando a reação da Alicinha. Nada. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Atlântico? É, Alice. Desde quando? Desde sempre, Alice. Eu, hein, era mortal. Eu, hein, era de matar. Mas a professora precisava se controlar. Entre o Vitinho e a Alice, ainda acabaria louca. Tá, pessoal? E eu deixei, eu nem coloquei no slide, mas continua na página 29, tá? Vamos então para nosso texto de interpretação, tá? Ó, vocês viram lá no texto que fala sobre o irmão de Vitor, né? Esse episódio acontece onde? Em uma escola, em uma sala de aula, tá? E aqui já vem a leitura e interpretação. Qual é o assunto do texto lido? Aí você vai ver qual é o assunto do texto lido. O diferente modo de pensar de duas crianças ou a população do Brasil? Vocês viram aí que tinha o Vitinho e a Alice, né? E a professora. Qual desses que entrava na cena? Os três. Então, logo vocês vão perceber que o assunto principal do texto é a população do Brasil ou a diferença de modo de pensar de duas crianças? Vocês vão responder. Número 3. Nessa história são constados episódios que acontecem em uma sala de aula, né? Quantos nomes dos principais alunos envolvidos nesse episódio? Tá fácil? Vocês vão colocar o nome dos personagens aqui, ó. Tá? Principalmente das crianças, aqui nessa linha. Tá fácil demais. Leia novamente o primeiro parágrafo do texto e assinale as alternativas corretas. Aqui só tem uma que é errada, né? Então você vai marcar as certas, todas as certas. E eu já deixo logo dizendo para vocês que tem apenas uma errada aqui, tá? Número 5. Toda a história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. Que ação do Vitor quebra a rotina da sala de aula? Aí vocês vão analisar, porque a professora faz uma pergunta e o Vitinho vem com outra, né? Vocês vão colocar aí qual foi essa ação do Vitor, né? Qual foi a ação, qual foi a história dele que ele começou, que ele colocou no meio da aula. Vocês vão relatar aí. Número 6. E aí vocês vão desenvolvendo, pessoal, a atividade de vocês, tá? Não vou prolongar muito, explicar tudinho, mas vocês vão lendo e vão respondendo, viu? A variação linguística, que eu acabei de explicar, dei um exemplo lá para vocês, certo? Vocês vão ler esse pequeno trecho aqui, ó, tá? E responder. Sublinha de verde as falas do Vitor. De verde, você vai pegar um lápis verde e sublinhar. Sublinhar é passar uma linha reta debaixo da fala do Vitor, tá bom? De verde, né? E a de azul é da professora. Pega um lápis azul e coloca as falas da professora. Você vai ler aqui, ó. Você já vai saber. Coitadinho do meu irmão. Quem foi que falou isso? O Vitor foi a professora. Você vai usar a cor do lado de cor correto. E assim você vai desenvolver os outros. Tá bom? Olha só. A letra B. Em sua fala, Vitor revela uma maneira de particular de se expressar. Por exemplo, no lugar de falar irmão, o que ele fala? Você vai colocar aí sua interpretação de como você leu, viu? A fala da professora aí,
Como foi que ela corrigiu aí o aluno? Letra D você também vai trabalhar, né? Na fala do Vitor, que palavra é usada sem a palavra R do final? Você vai lá no texto, pessoal. Esse texto mesmo aqui que você está, esse pequeno trecho, você vai pegar, fazer a leitura dele e que pode ser colocado um R no final. Você vai ver se está ok, né? Tá bom? E a variação linguística, ele está ficando mais aqui uma definição do que é a variação linguística. Revelam formas diferentes de uso de língua de acordo com o nível social, idade e localização do falante. A escola é responsável por ensinar a norma padrão aos alunos, né? Então, variação linguística é um modo diferente das pessoas falarem, conversarem. E nós, como os educadores e trabalhamos na escola, vocês estudam, temos uma língua, né, uma formação, uma variação de língua. É o que ele fala, falar corretamente, né, escrever também corretamente. Então, essa é a nossa responsabilidade. A variação linguística é o quê? É uma forma de trabalhar isso, de como se escrever, de como se pronunciar as falas, tá bom? E no texto do Vitor, seu irmão, tem algumas falas que não estão corretas, mas a professora, ela corrige o Vitor, né, quando ele fala alguma palavra errada, né? Então, variação linguística é isso, trabalha a colocação certa das palavras, da escrita e da própria fala, entendeu? Então, gente, chegou aqui o nosso final, tá? Da nossa aula. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Um beijão no coração.